Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado o like e comentado, sei que são foda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e caso você gostar, você comenta aí. Tamo junto, é nóis, vamos pra obra. Ela então pergunta se ele vai prejudicar outras demonias e se casar com elas. Dawn diz que não tem escolha a não ser se tornar mais forte. Yuun pergunta quem é seu próximo alvo, ao que ele responde que precisa de mais informações sobre ela e precisa da ajuda dela, pois seu próximo alvo é a demoníaca da traição, Helena. Helena está presa em sua dimensão de bolso enquanto cordas a prendem com as mãos amarradas atrás das costas. Um grande orbe de energia gira ao redor da mão de Dawn e um portal aparece na frente dele. Ele diz à demoníaca da lua cheia que não há tempo a perder, pois eles devem ir verificar as coisas. Eles entram em um mundo fantástico com blocos de grama flutuando no ar e um corredor levando a diferentes salas. Yuun comenta que uma liberação tão casual de magia espacial alertará Lisha, mas Dawn diz para ela não se preocupar, pois essa magia tem um espaço que realmente pertence a ele, é um item dele. Ele pergunta se ela já jogou jogos de cartas antes. Há uma espécie de sala de treinamento de personagens que exibe todos os tipos de móveis, e basicamente é isso que ele está usando. Yuun olha nervosamente para Dawn concordando que deve ser isso. Ela olha ao redor da paisagem vazia comentando como não há nada ali. Dawn responde que ele tem móveis e decorações, ao que a demoníaca da lua cheia pergunta por que ele não anima o lugar para parecer mais confortável. Eles atravessam um grande corredor com cubos azuis brilhantes flutuando no ar ao redor deles. Dawn responde orgulhosamente que é porque ele é preguiçoso. Yuun olha para ele com desapontamento, dizendo para ele não se chamar tão orgulhosamente de preguiçoso. Ela então diz a Dawn que Helena ainda é sua irmã e ela não suporta vê-la sendo maltratada em um lugar como esse. Ele olha para longe e Yuun continua dizendo que não consegue imaginar como ele está atormentando ela. Eles se aproximam de Helena, enquanto Dawn justifica que é inocente. Yuun abre uma porta rosa em forma de gaiola que leva a uma linda garota sentada em uma cama, com as mãos amarradas atrás das costas, olhando para o chão com grandes olhos vazios enquanto seu cabelo roxo flui até os ombros. Dawn pergunta se ela é a deusa da lealdade, e a garota chama fracamente pelo nome de Van. Dawn fica surpreso ao perguntar o motivo de trocar de lugar com a demoníaca da traição. Ele diz que vai desamarrar suas cordas. A deusa da lealdade diz que não há necessidade de se preocupar com ela, mas ela não pode mais conter a demoníaca da traição. Dawn olha para ela com incredulidade e diz que ele precisa resolver essa situação e não pode mais deixá-la sofrer sozinha. Helena responde que suas palavras lhe dão toda a garantia de que ela precisa, mas como seu poder divino está perto da exaustão, ela não pode mais controlá-la. Dawn olha para a demoníaca da lua cheia ao lado dele e pergunta se ela pode fazer alguma coisa. Yuun diz a ele que é ele quem quer conversar com ela e então ela se dirige a Helena e diz que sabe que ela está ouvindo a conversa deles, então não há mais motivo para se esconder. Energia roxa rompe dos olhos da garota enquanto suas características faciais mudam e a cor de seu cabelo escurece. Ela grita com Yuun, chamando-a de traidora. Yuun responde com raiva que ela não tem papel nessa luta entre ela e Vuen, e é só ela que está sendo mantida como prisioneira. Então ela está tentando passar a culpa para ela por sua própria falha. A demoníaca apoia a mão no quadril. A demoníaca da traição a xinga, dizendo para matar aquele humano e deixá-la sair desse inferno. Yuun responde despreocupadamente que o dilema dela não a incomoda e por que ela deveria limpar sua bagunça. A demoníaca da traição se debate na cama enquanto grita com raiva que se ela tiver coragem, ela deveria libertá-la e ver o que acontece. Yuun mostra a língua enquanto diz que não há como isso continuar. Dawn pergunta à demoníaca se ela pode compartilhar algumas informações sobre Helena com ele. Ela se vira para o marido e diz que Helena ainda é sua irmã. Dawn estende 3 títulos de jogo tentadores enquanto tosse na mão. Yuun diz que ele deve estar brincando. Como ele pode pensar em suborná-la com 3 novos jogos? Dawn pergunta se ele jogar também o jogo Elden Ring. Yuun concorda instantaneamente com a oferta dele, o que faz a demoníaca da traição franzir os lábios e olhar para sua irmã com antecipação nos olhos. A demoníaca da lua cheia sussurra no ouvido de Dawn enquanto a demoníaca da traição grita com a irmã por não ter integridade. Yuun segura todos os títulos do jogo em suas mãos enquanto lambe os lábios contente e diz a Dawn que ele realmente sabe como organizar tudo, já que ele é até capaz de lhe trazer novos jogos. Ela então deixa Dawn e Helena sozinhos no quarto. Yuun suplica com Dawn ao sair do quarto. Dawn olha para Helena diabolicamente enquanto sorri. Ela grita para Yuun não deixá-la com um pervertido. Dawn coça o queixo e pergunta por que ela está o chamando de pervertido. Ele se aproxima dela enquanto mexe as mãos e dedos, fazendo a demoníaca da traição recuar para um canto enquanto pergunta o que ele quer fazer. Como ela pode objetar? Ele abre a interface do sistema, que revela que o demonista tem uma favorabilidade de repugnância e um relacionamento hostil com Dawn. Ele se pergunta como sua favorabilidade pode ser tão baixa, pois parece que ficar na cabana do amor por tanto tempo não pode melhorar a favorabilidade tanto. Ele comenta sobre como o sistema realmente sabe como funcionar, pois fornece 3 medidas para um personagem. Ele então empurra as pernas dela para o lado, enquanto diz
diz que parece que os métodos comuns são ineficazes e ele deve recorrer a truques. A demonista pergunta em pânico se ela quer fazer, mas antes que ela possa continuar sua frase, Dawn agarra sua cauda, fazendo-a cair no colchão enquanto está deitada de bruços. Dawn paira sobre sua parte posterior, comentando como a cauda é realmente sua fraqueza. A demonista implora Dawn para parar, mas Dawn desliza a aliança de casamento em seu dedo, dizendo que ela não pode cumprir. Então ele deve ativar o contrato de casamento à força. O sistema notifica que está detectando uma baixa favorabilidade da mulher e, devido a condições de casamento inadequadas, a ativação do contrato falhou. Dawn agarra sua cauda com uma mão e usa sua outra para prendê-la. Ele se pergunta como isso está acontecendo. A deusa da traição olha por cima do ombro e lhe diz com desprezo que ele pode não saber qual é seu propósito, mas ela não vai ceder tão facilmente e ele pode continuar sonhando em se casar com ela. Dawn pega um anel de ouro de seus dedos, enquanto repete provocadoramente como ele acha que não tem outros truques na manga e que nunca planejou usar esse movimento. Ele estende a palma da mão, enquanto uma concentração circular de energia azul gira ao redor de sua palma. Ele então lança um feitiço intrínseco no Demonus. A Demonus de cabelos roxos bochechas imediatamente ficam vermelhas, enquanto seus olhos se abrem e ela se contorce em antecipação e prazer. Ela arqueia as costas, enquanto pergunta o que está acontecendo, enquanto seu corpo está enlouquecendo. Ela pergunta o que ele está fazendo com ela. Dawn responde que ele está apenas conectando seus 5 sentidos para que ela possa compartilhar seus sentidos com os da deusa da lealdade dentro dela e além disso, ele liberou essa magia nela 3 vezes, efetivamente amplificando os sentidos do corpo dela. A Alina suspira com exaustão e desejo. Ela olha para ele e diz para acabar por aqui, mas ele segura seu tornozelo, dizendo para ela não ser tão rápida em pedir misericórdia, já que ela pode ter experiências como essa todos os dias. Ele tira uma pena de prata do bolso e pede a Selena para não se sentir tão mal. Ele então diz para ela observar enquanto usa a pena para fazer cócegas na sola de seus pés, fazendo-a se contorcer e gritar enquanto fica excessivamente corada e finos fios de saliva saindo de sua língua. Ela reclama da sensação de cócegas enquanto mexe os dedos dos pés várias vezes. Ela então concorda em se casar com ele para acabar com esse pesadelo. Dawn guarda a pena e diz a ela que agora eles farão isso depois de concordar, não haverá mais necessidade desse tratamento. Ele então pergunta a Helena se ela está dizendo a verdade. Alina tenta se libertar enquanto respira pesadamente. Sistema, por outro lado, avisa Dawn que a outra parte não tem intenção de casar e, portanto, o contrato não pode ser estabelecido. Ele se pergunta por que isso não está funcionando e como ele conseguiu entrar em um contrato de casamento com Yun. Ele responde que vê que ao tentar obter a autoridade divina, Yun entrou no contrato de casamento voluntariamente. Ele olha para a demonista e amaldiçoa Dawn enquanto pergunta o que ele quer. Ele diz a ela que não importa e ela deve devolver o corpo para Alina primeiro. A demonista da traição tem sucesso enquanto ela pede por qual motivo esse corpo é sempre dele. Ele tira uma escova de dentes giratória que faz a demonista arfar e se surpreender e prontamente concordar em recuar e se render. Um portal azul giratório emerge. Yun olha para o portal e pergunta se acabou. Ela vê Dawn carregando a deusa da lealdade. Ele olha para Yun seriamente e diz a ela que a demonus da traição não aparecerá por um longo tempo, mas após tantas batalhas, ela está sozinha e ele só espera poder ter uma boa conversa com ela. Yun descansa sua bochecha em suas mãos enquanto fixa seus estreitos olhos rubi em Dawn. Yun provoca que se ele quer morrer naquela colina ele não deve esperar que ela estenda a mão. Ele então informa Dawn que Sylvie está procurando por ele há um tempo. Ele pergunta onde ela está e Yun responde que ela está parada atrás dele há um tempo. Dawn sente sua aura opressora e avassaladora vindo de trás dele. Ele se vira para ver Sylvie olhando para ele com olhos vermelhos furiosos enquanto ela comenta friamente como depois de Lui e agora Alina. Ela então comenta como ele deve ter uma energia extremamente forte. Dawn se vira para ver seus olhos brilharem com intenções maliciosas. A escuridão envolve o quarto e o choro enche o abismo enquanto uma voz pergunta se há uma nova deusa da lealdade. Outro discorda, dizendo que não podem aceitar uma criança que exala a aura de um demônio. Outro pergunta como este sujeito pode servir como uma deusa, já que ela é um monstro. A pequena garota com cabelos roxos curtos, amarrados em 2 tranças arrumadas, continua a soluçar enquanto comentários odiosos a cercam e entram em seu espaço mental. Suas lágrimas fluem livremente de seus olhos, pingando em seu rosto e encharcando seu vestido. Ela se pergunta por que todos a desprezam, já que não fez nada de errado. Uma voz gentil chama por ela e tranquiliza a criança que ela tem a qualificação porque neste mundo existe tanto a escuridão quanto a luz e ao ter um corpo com cada um dos atributos, a criança tem possibilidades infinitas. A deusa da criação olha para seus subordinados enquanto está diante de Alina. As outras deusas tentam argumentar com ela para reconsiderar, pois deve haver um candidato melhor. Ela responde que elas podem estar certas, mas está decidida a escolher essa criança como a deusa da lealdade. Uma pequena elfa fica ao lado da deusa da criação enquanto segura suas mãos. Ela veste um vestido branco familiar com uma camisa azul por baixo, cobrindo suas costas. A menina se vira e olha para a criança de cabelos roxos que chora. Enquanto no jardim, Sylvie diz a Elina que ela é muito legal e quando ela toma uma posição, os hipócritas que vagueiam pelo palácio não podem machucá-las sob uma mentira falsa. Allen se ajoelha diante de Sylvie enquanto olha para a grama verde brilhante. Um lago azul claro brilha atrás deles, refletindo montanhas em sua superfície tranquila. Alina diz à irmã Sylvie que ela não gosta nem um pouco disso e devido à sua habilidade as pessoas falam mal dela. Sylvie alegremente diz para ela não deixar as mentiras afetá-la,
mas a deusa da lealdade declara solenemente que dentro dela há escuridão, por causa da qual a chamam de monstro. Sylvie aponta para o símbolo preto em sua testa e diz a Helena que elas são iguais e ela deveria apenas ser quem ela é e não importa o que ela se torne, ela sempre será sua adorável irmãzinha. Ela então a abraça ternamente enquanto fecha os olhos e acaricia seu cabelo lilás. Ela diz para ela não deixar os outros definirem quem ela é. Alina relembra sentar-se em um lindo jardim com Dawn sentado na sua frente. O sol brilha intensamente fazendo com que as pétalas no ar brilhem como pedras preciosas. Alguns shortcakes e lanches estão na frente de Dawn e Alina enquanto eles continuam a encarar os olhos um do outro. Dawn diz a Alina que ela deveria pensar em si mesma primeiro e afastar os preconceitos dos outros e também tentar olhar para si mesma nos olhos e enfrentar tudo com confiança. Alina olha para Dawn e seus olhos se abrem com surpresa no próximo momento. Sylvie se senta no lugar de Dawn que continua dizendo que de forma alguma ela está sozinha. Ela então pergunta o que diabos está acontecendo com ela e ela não vai falar com sua irmã sobre isso. Ela tenta rapidamente perguntar o que está incomodando Alina, mas Alina continua a soluçar silenciosamente enquanto lágrimas rolam por suas belas bochechas. Ela pensa que tudo isso é culpa dela por se apaixonar pelo noivo de sua irmã. Uma gota de lágrima cai na escuridão abaixo dela causando uma ondulação que se espalha pela superfície. Ela soluça amargamente enquanto pensa como Sylvie sempre foi boa com ela, ainda assim ela está pensando em terminar com Dawn. Ela se ajoelha na escuridão enquanto as ondulações continuam a se espalhar de seus pés. Ela súplica silenciosamente para Sylvie perdoá-la. A deusa da lealdade abre os olhos sonolentos enquanto pergunta onde está ela. Lágrimas se acumulam ao redor de seus olhos quando ela vê Sylvie e a demonista da lua cheia olhando para ela com olhos estreitos e tristes. Alina pergunta se ela é irmã Sylvie e ela se levanta apressadamente enquanto pergunta onde está Blue Chan. Sylvie permanece em silêncio enquanto a demonista responde que ele está ajoelhado em um dispositivo de punição. Todos se viram para ver Dawn ajoelhado em uma superfície pontiaguda enquanto segura um balde de água. Seu corpo treme enquanto ele tenta estabilizar a água no balde. Sylvie diz severamente para ele se manter ereto, ao que ele confirma que não está. Alina pergunta a Sylvie o que está acontecendo e por que ela está indo tão longe. Ela responde que não é culpa dela que Sylvie está indo tão longe. Ela responde que é para o próprio bem dele e ela está ciente das coisas que ele fez com ela. Então não importa o motivo, ele não deveria sair tão facilmente. Alina se senta no colchão enquanto olha para sua companheira deusa com confusão e tristeza em seus olhos. Ela olha para baixo e diz que não há necessidade disso, pois ela nunca guarda raiva contra ele e ela só tem apreço por Dawn, pois além dela, não muitas pessoas cuidaram dela. Ela lembra de rir alegremente no jardim brilhante enquanto Dawn continua a diverti-la com suas histórias e o sol brilha em seu cabelo. Sylvie fecha os olhos e suspira, comentando como Alina é muito paciente e gentil. Ela pede para Dawn se aproximar por um segundo, ao que ele prontamente se levanta e corre em direção às deusas e à demonista enquanto ainda segura o balde de água sobre sua cabeça. Sylvie pergunta se o anel que foi forjado por Illium está dentro e se ele o entregará a Alina. Dawn responde que aquele anel é suposto ser para ela. Sylvie fecha os olhos e diz a ele que podem adiar e ela pode esperar pelo próximo demonista para forjar um. Alina olha para Sylvie enquanto grita que não há como ela pode roubar essa chance dela de sua irmã mais velha, pois ela sabe sobre o tempo que Sylvie passou procurando por Vu, mas Sylvie diz para Alina se acalmar e ouvi-la. A demonista da lua cheia chama a atenção deles dizendo que não devem começar a ficar afetuosos agora, pois o anel ainda não foi forjado, porque para um ser da classe dos deuses como eles se comprometerem com um arranjo vitalício, eles devem usar anéis de casamento God-Ti para forjar tal anel de casamento. Ambas as partes devem usar a mesma frequência de afeto. Ela então aponta para Dawn, que desvia o olhar enquanto cora de vergonha. Ela continua que ele mal esteve com ela desde que a casou do nada e é muito cedo para ela forjar anéis de casamento. Dawn tenta justificar as acusações, dizendo-lhes que ele esteve ocupado, mas ambas as deusas o olham impassivelmente. Sylvie fecha os olhos com desaprovação enquanto pergunta como tal homem pode desprezar sua esposa tão intensamente. Alina concorda com aprovação enquanto cora levemente expressa que isso está correto e ela se sente mal por irmã Yun, então ele deveria estar com ela com mais frequência. Dawn pensa que parece que eles têm algo mais a fazer. Yun agarra alegremente o braço de Dawn enquanto diz para ele passar mais tempo com ela e eles deveriam encontrar um. E Elina conversam no palácio. Em seguida, Sylvie arrasta Dawn, mas Sylvie diz para eles segurarem. Então ela fecha os olhos e diz para Dawn trabalhar duro enquanto olha encantadoramente, fazendo corar. Isso surpreende Dawn imensamente, pois ele se pergunta por que ela não está usando essa chance para acertar as contas, mas ela até mesmo diz que eles estão indo. E por acaso há um chefe que ela não consegue derrotar. Ela pergunta a Dawn se ele pode ensiná-la a derrotá-lo, e eles fecham a porta. Sylvie diz a Alina que ele é uma pessoa misteriosa e ela não consegue entender o que atrai nesse tipo de cara. Alina responde que ele a trata bem e é bastante considerado e gentil, e além disso, não foi isso também que a fez se apaixonar? Sylvie tosse timidamente enquanto cora levemente e desvia o olhar. Alina tenta argumentar com Sylvie que ela nunca soube que elas amavam o mesmo homem, e naquela época ela tentou o melhor para esconder seu relacionamento com Vuan dela. Há também a situação do demônio da traição, então ela tem se escondido o tempo todo e quer se desculpar com ela, pois ela é a única que tem sido boa com ela. Sylvie olha tristemente para sua irmã e acaricia sua cabeça, dizendo que depois de tantos anos ela ainda gosta de assumir toda a culpa sozinha, e ela deveria apenas deixar as coisas do passado para trás, pois são irmãs. Alina sorri feliz enquanto fecha os olhos e inclina a cabeça, aproveitando a gentil
mão de Sylvie a escovar seus cabelos. Sylvia pergunta o que a faz rir. Ela responde que faz tempo desde que sua irmã a acariciou. Ela então nervosamente pergunta a Sylvia se ela pode fazer o que costumavam fazer na época. Sylvie estreita os olhos e pede para ela se aproximar enquanto a abraça firmemente, enterrando sua cabeça em sua pele macia. Alina comenta como isso é nostálgico para sentir o cheiro de sua irmã. Sylvia pergunta quantos anos ela tem, já que ainda está se apegando à sua irmã. Tanto Dawn quanto Will olham para esse momento terno através de uma fresta entre as portas do quarto. Dawn chora ao lado da reunião das irmãs e pensa sobre como essa cena é incrivelmente bela. Yun se aproxima dele e pergunta se eles têm esse tipo de relacionamento. Dawn responde que é um laço fraternal. Sylvie se vira para os espiões e pergunta bruscamente o que estão fazendo, o que faz ambos entrarem apressadamente na sala enquanto a porta se abre. Dawn pergunta como é que ele não tem permissão para se preocupar com a reunião delas. Sylvie diz que não estão autorizados a ter uma reunião. Sylvie diz que é culpa dele por manter essa criança longe dela todo esse tempo, então diz para Dawn ver o estado da deusa da lealdade depois de tê-la atormentado. Ela então avisa Dawn para tratá-la bem, ou então ela lidará com ele pessoalmente. Dawn corre para o lado da deusa enquanto segura sua mão e segura uma rosa entre os dentes, dizendo que está pronto para assumir essa responsabilidade e tratá-la sinceramente bem, já que logo ele cercará outro demonista para que eles possam ter anéis para completar seu casamento. Sylvie diz à irmã que ela pode ficar tranquila nas mãos de Dawn e quando o casamento deles estiver completo, não demorará muito para ela engravidar com a semente da vitalidade. E é claro que eles terão filhos de Van juntos. O rosto de Alina fica mais vermelho a cada segundo enquanto imagina seu casamento e gravidez. Ela então imagina segurando uma criança em seu colo enquanto Sylvie segura uma criança em seus braços, e ambas se olham amorosamente. Uma corrente de sangue escorre de suas narinas enquanto ela desmaia na cama. Sylvie corre para sua irmã preocupada perguntando o que está acontecendo, colocando uma compressa de gelo em sua testa, comentando como depois de ouvir sobre casamento e filhos ela desmaiou friamente. Yun comenta como esse é um caso clássico de desmaio de alegria. Sylvie olha para Dawn e pergunta se ele vê o quanto Alina gosta dele e que ele não pode decepcioná-la, caso contrário ela se tornará uma demônio. Sylvie suspira enquanto seus olhos refletem seu cansaço, dizendo que essa criança permanecerá ao lado dele. Todas as deusas o rastrearão eventualmente porque ele tem muitos amores profundos. Dawn coça a cabeça e diz que nunca soube que, depois de enganar todos eles por anéis de casamento para derrotar as demonistas, enfrentaria tal consequência. Sylvie olha para longe e diz que apenas ele foi bem-sucedido em vencer as demonistas, apesar de vários apóstolos virem do outro mundo. Ele atravessou do outro mundo graças à sua mãe, mas ela teme que seus métodos sejam frutíferos e tenham sido necessários na época. Mas agora surge uma crise e ele está aqui novamente, então deve ser de acordo com a vontade de sua mãe, então ela não negará o que ele fez, embora ele os tenha trazido dor. No final, é bom assumir a responsabilidade, pois o mundo precisa dele, e ela também precisa dele. Ela olha para Dawn com grandes olhos lacrimejantes antes de se levantar e sair do quarto. Dawn pergunta para onde ela está indo e ela responde que não importa, pois alguns problemas estão surgindo no clã dos elfos e ela está indo resolvê-los. Dawn grita preocupado se isso é sobre os heróis e ele quer ir com ela, mas Sylvie pergunta se ele está menosprezando ela, já que ela é uma elfa negra, senhora demônio, e um mero herói não significa nada para ela. Ela então deseja o melhor para ele e diz para subjugar outro demonista, pois entrará em contato com ele depois que o problema estiver resolvido. Dawn olha para o chão e pensa como Sylvie deve ter encontrado algo que vale a pena e sua segurança deve estar preocupando ela, mas ele terá que se fortalecer para proteger a todos, pois um verdadeiro homem de forma alguma é preguiçoso. Seus olhos brilham com determinação e força de vontade. Lui se apoia contra a parede em sua forma adulta enquanto uma espada dourada pendura ao seu lado. Ela pergunta se tudo está resolvido. Sylvie. Ela passa por ela e Lui fecha os olhos e pergunta se seria melhor para Vun acompanhá-los, já que ela é testemunha de seus poderes. Uma aura roxa sinistra envolve Sylvie enquanto ela diz para a deusa dragão que não podem correr nenhum risco neste negócio. É deles resolver. Uma luz brilhante envolve seu corpo e a energia desaparece revelando Sylvie vestindo um casaco verde e calças pretas. Ela diz que já faz um tempo desde que se tornou uma ranger, mas este é um papel adequado para sua investigação. Ela então insta Lui a ir embora. Lisha voa em um dragão lilás que corre pelo ar com um rastro de luz roxa seguindo sua trajetória e uma onda de choque se formando atrás deles. Yun olha para o dragão pela janela e se pergunta qual é o motivo para Lula e Lisha partirem com tanta pressa. Um vórtice azul brilhante aparece atrás dela e Dawn emerge da luz brilhante. Yun pergunta se ele terminou de lidar com a deusa da lealdade. Ele responde que o demônio da traição não aparecerá diante dele, então ele não tem escolha a não ser incomodar Helena e mantê-la amarrada. O vórtice desaparece da vista com fiapos de luz azul ainda fluindo atrás dele. Yun diz que ele tem um bom julgamento, pois Helena é conhecida por sua natureza astuta, então ele precisa ficar atento agora que seu ressentimento está forte. Da cruza os braços e diz a ela que não há necessidade de se preocupar, pois seu
seu amor pertence a outro espaço, então ela não pode escapar, mesmo se quiser. O demônio da lua cheia transpira nervosamente enquanto pensa como está começando a se sentir mal por Lena. Dawn diz a ela que, como Elina não pode causar caos por enquanto, eles devem sair para subjugar o próximo demônio e primeiro devem seguir para a cidade de Dawn, mas primeiro ele deve tentar relatar seu plano para Lisha antes de sair, e gaspa surpresa, perguntando por que ele quer relatar para aquele maníaco e como ele espera que ela concorde. Dawn responde que, depois de prometer informá-la sempre que planejar sair, não pode voltar atrás em sua palavra. Eles se aproximam do escritório de Lisha, onde ela está sentada em frente a uma mesa carimbando vários documentos e concentrando toda a sua atenção em seu trabalho. Ela diz a Dawn para se manter seguro e não se esquecer de voltar logo, e pergunta surpresa como ela vai deixá-lo ir assim. Lisha responde que, mesmo se ela se recusar, conhecendo Dawn, ele simplesmente fugirá. Então é melhor se tranquilizar sabendo que ela está ao seu lado. Dawn coça a cabeça indiferente enquanto Lisha diz a Lisha que se algo acontecer com eles, seu covil encontrará seu fim. O demônio da lua cheia fica furiosa e se afasta enquanto Dawn diz a Lisha que isso não é apenas um passeio, mas um plano audacioso que beneficiará sua dominação mundial futura. Isso desperta o interesse de Lisha e ela pede para ouvir. Dawn explica que primeiro ele entregará a cidade de Dawn para ele, depois ele afirmará ser a estrela de Dawn. Lisha comenta que entende. Dawn continua que as deusas que se obsessam pela estrela de Dawn morderão a isca. Lisha responde que a tarefa é muito perigosa, já que muitas deusas querem tirar a vida da estrela de Dawn, e como esta missão requer a máxima atenção, eles precisam conhecer os pensamentos de também. O demônio da lua cheia recusa o plano ao se recusar a dar a cidade de Dawn, já que é sua propriedade mais valiosa. Vu se aproxima alegremente do demônio da lua cheia, dizendo-lhe para não agir assim, pois ele está apenas pegando emprestado e devolverá assim que alcançar seu objetivo, mas Lisha discorda veementemente, dizendo que não há debate e ela não emprestará. Dawn insiste dizendo que ele tem novos jogos e se ele incluir alguns, Dawn se inclina mais perto e fala suavemente em seu ouvido, lembrando-lhe que ela perdeu toda a sua propriedade, assim como a si mesma, para Dawn em seu último acordo, então ainda haverá um problema. Lisha concorda relutantemente com a negociação, dizendo-lhe para incluir 5 novos jogos. Dawn concorda alegremente com suas demandas e então diz a eles que precisa conduzir um experimento primeiro. Ele coloca um anel dourado em seu dedo. O sistema notifica que este é o item de joalheria do pacote Amor Eterno, que pode causar estagnação espaço-temporal. Imediatamente, uma grande aparência holográfica de um homem muscular roxo aparece atrás dele. Enquanto ele grita filosofia estrela guerreira, uma onda de pânico toma conta do rosto de Anne enquanto ela grita porque o bonitão está aqui de novo. Ela lembra de suas terríveis memórias e vê o incrivelmente musculoso homem flexionar seus músculos enquanto tentáculos de eletricidade roxas apeiam ao redor de seu corpo e bíceps. Dawn diz ao homem holográfico para parar o tempo, ao que ele imediatamente obedece. O tempo grita para parar e tanto Lisha quanto estão congelados no lugar, enquanto apenas Dawn pode se mover livremente. Ele comenta sobre como é incrível e se aproxima de ele cutuca suas bochechas gordinhas com o dedo, dizendo como não há resposta e parece que a magia afeta até mesmo as demoníacas. E para sua surpresa, ela pode até afetar Lisha. Ele olha para Lisha sentada lá imóvel enquanto segura um pedaço de papel. Dawn sorri diabolicamente enquanto decide pregar uma peça antes que a magia se esgote completamente do teste. Ele estala os dedos cancelando o FE. Lhe parar o tempo, e olha imediatamente para baixo e agarra a barra da saia. Ela se contorce enquanto aperta as pernas e fica corada de vergonha. Lisha pergunta o que ela está fazendo, e responde que está sentindo um frio em suas partes íntimas. Ela grita para Dawn perguntando que tipo de bobagem ele está planejando. Dawn pergunta se ela está andando por aí sem calcinha, e desliza a mão sob sua saia tentando verificar se está usando, mas para sua surpresa, nada está separando suas partes íntimas de seu vestido. Ela exclama e pergunta para onde foram suas roupas íntimas. Dawn o provoca a ser um pouquinho mais perverso, mas bate a porta antes de sair da sala. Lisha pergunta até onde ela pode ir e depois acena com a mão para dispensar Dawn, que tenta conter o riso. Ele também bate a porta com força, e Lia suspira aliviada. Ela abre a gaveta e olha para um par de calcinhas sentadas na madeira de mogno, suas listras cor-de-rosa contrastando profundamente com a cor marrom da mesa. Ela olha para o artigo de roupa com olhos pouco impressionados e se pergunta por que há um par de roupas íntimas em sua gaveta. Tanto quanto Dawn sentam-se na nuvem amarela fofa antes de decolar para o ar. Dawn implora a dizendo para ela não ficar zangada. Continua a fazer beicinho enquanto pergunta como ele pode brincar dessa forma. A nuvem voa pelo ar enquanto Dawn continua tentando fazer se sentir melhor. Ela pede perdão prometendo brincar com ela por 3 dias seguidos quando voltarem da missão. Isso chama a atenção do demônio da lua cheia, e ela pergunta se ele está falando sério. Dawn responde que, após passar tempo nesta missão, ele certamente cumprirá suas palavras, e além disso, arcará com todas as despesas que incorrerem na cidade Dawn. Perdoa Dawn a contragosto desta vez, e ambos vão sobre uma floresta densa em direção à cidade Dawn. Mais tarde, na cidade Dragão, a luz brilhante reflete nos edifícios da cidade e uma voz diz que a roupa combina perfeitamente com ela, ó adorável cliente, e nunca ela pode imaginar escolher roupas para o senhor em sua vida. A representante de vendas aperta sua mão enquanto cora com a honra de servir seu senhor. Ela explica que é uma alegria para ela.
olha para Dawn confuso, perguntando se é realmente necessário se disfarçar como humano em seu próprio território. Ela veste um longo vestido marrom com uma blusa rosa pálida e flores cor-de-rosa adornando seu peito e seus pulsos. Ela também usa um par de óculos grandes para esconder seus característicos olhos vermelhos. Dawn olha para ela enquanto explica que é melhor esconder suas identidades como um casal humano saindo para um encontro, pois depois de seguir Sylvie e Lish em uma viagem anterior, ele sabe que pode haver tumulto. A representante de vendas suspira surpresa ao ouvir sobre o encontro deles. Dawn aperta seu ombro, dizendo para ela não ficar tão tensa, pois o Sr. Yun está apenas disfarçado desta vez, então não há necessidade de gritar sobre sua situação. A garota de vendas desvia o olhar, corando levemente. Dawn a xinga e pergunta pelo que ela está corando. Ela explica que está apenas se sentindo um pouco inquieta por estar perto de pessoas tão importantes como eles. Dawn cerrou os dentes, xingando a representante de vendas. E pigarreia para chamar a atenção deles, perguntando se eles entendem que ela não quer que mais ninguém saiba sua localização. A representante de vendas concorda prontamente e se despede do casal enquanto eles caminham pelo beco mantendo a cabeça erguida. Os letreiros luminosos brilham nos tetos dos prédios, chamando a atenção, enquanto o sol brilha na fachada de vidro dos arranha-céus pontilhando a cidade. Ian pergunta para onde eles vão sair, e Dawn responde que está pensando em alguns planos. Que tal ir ao cinema? O humor de Ian se ilumina imediatamente, e ela concorda que é uma ótima ideia. E acontece que há alguns filmes de animação prontos para exibição. Eles se dirigem a um cinema famoso, onde veem um filme sobre um romance de vampiros. A cena de abertura mostra um vampiro em pé à beira de um penhasco, olhando para uma cordilheira e uma floresta densa abaixo. O céu está escuro, exceto por 3 rastros de luz e alguns meteoros iluminando o horizonte escuro. Dawn olha para o filme sem interesse, mas Yun está completamente absorta, enquanto come pipoca do balde em sua mão. A cena mostra um vampiro masculino e uma vampira feminina em pé um ao lado do outro enquanto o sol brilha entre eles e o céu mostra os rastros ardentes de estrelas cadentes. Dawn comenta que parece uma cópia. Yun explica que o roteiro é na verdade o mesmo e que tudo é uma adaptação de um mangá. Dawn diz que se sente um pouco estranho com isso, ao que ela responde que está fazendo o melhor para reconstruir e afinal só pode usar sua imaginação já que nunca esteve na Terra. Dawn pergunta se seus subordinados viram e o que acharam. Yun cruza as pernas enquanto continua a mastigar pipoca. Ela responde insinuando que são todos uns puxa-sacos que só dão respostas ambíguas. Dawn fica em silêncio enquanto olha para o filme e depois de um momento pergunta que outros trabalhos ela tem. A bela demonista responde que também ataque Dawn classificado em matança de orcs humanos. Ela pergunta se ele não gosta de suas animações, ao que ele responde que não é o caso, mas esses trabalhos exigem um esforço árduo que vale a pena ver, já que ela colocou muita consideração neles e sem um bom apreço, todos eles serão desperdiçados. Yun fica em silêncio enquanto olha para os pés, ela agradece Dawn pelo elogio e ele dispensa. Eles saem do cinema com Dawn se arrastando devido ao cansaço e Yun esticando os braços devido à onda intensa de relaxamento que está sentindo. Ela responde que nunca se cansa de assistir a esses filmes. Dawn reclama levemente que depois de assistir a tantos filmes seguidos, sua cintura está doendo. Eles olham para ela, uma voz urgentemente os chamando para sair do caminho. Uma jovem com uma figura de ampulheta bate no rosto de Dawn enquanto balança em uma corda, fazendo-o cair no chão. Ela pergunta se ele está bem. A jovem tem cabelos loiros curtos e veste um traje preto e branco do Homem-Aranha. Ela se desculpa profusamente dizendo como comprou este traje cosplay, mas ainda não está acostumada com ele. Yun pergunta se algo está acontecendo nas proximidades. A garota explica que há uma Comic Con em um parque de diversões próximo. Ela olha para Dawn com expectativa nos olhos. Jo concorda prontamente, dizendo que eles podem ir conferir. A garota cobre o rosto e o cabelo com sua máscara e diz a eles que se realmente quiserem ir, devem se apressar antes que as pessoas comecem a inundar. Então ela se despede enquanto usa sua corda para se afastar do casal, que a olha admirado. Dawn diz que ele nunca poderia imaginar que trajes de cosplay poderiam alcançar tal nível aqui. Ian diz a ele para se apressar, pois precisam chegar ao parque de diversões. Dawn diz a Yun que não parece que as coisas vão começar imediatamente, então talvez eles devessem se divertir no parque de diversões primeiro, já que se divertir desta vez com sua identidade oculta lhe dará uma chance de experimentar a felicidade comum. Ele diz a Yun para segui-lo enquanto se dirigem ao parque de diversões. O pôr do sol dourado preenche o céu com um brilho laranja radiante, enquanto diferentes brinquedos de carnaval brilham sob a luz do sol, dizendo 1, 2, 3 para um grupo de ídolos. Eles batem palmas enquanto se apresentam no palco e cativam o coração dos espectadores. As pessoas acenam brilhantemente para animar seus ídolos e Yun está na frente da multidão bombeando as mãos entusiasticamente. Eles então se sentam em uma montanha-russa que passa pelos trilhos sinuosos, fazendo Yun gritar de alegria. Ela então joga um jogo de carnaval e usa força excessiva para abrir um buraco na parede do stand. Yuan diz que hoje foi um dia divertido e ela não consegue se lembrar da última vez que se sentiu tão feliz. Dawn responde que isso é incrível. Yun olha para o pôr do sol enquanto sorri suavemente. A luz do sol reflete em seu rosto radiante, fazendo seu sorriso parecer mais bonito do que nunca. Ela diz que,
de vez em quando, não é tão ruim seguir o homem comum como modelo. Dawn fecha os olhos e informa a ela que os plebeus têm dificuldades comuns próprias, como se alimentar bem. Ele aponta para uma pequena barraca de comida, onde um demônio de pele verde serve espetinhos e diferentes espetos. Ele diz que depois de toda essa diversão, eles deveriam ir comer alguma coisa. Ambos se dirigem à barraca e veem o demônio assando diferentes espetos sobre uma chama aberta, com as brasas queimando brilhantemente lançando um brilho em seu rosto escamoso. Ele anuncia que tem tilha assado, alho poró assado e uma ampla variedade de pratos vegetarianos para eles comprarem, mas precisam pagar primeiro. Ele os chama de humanos com um toque de desprezo. E olha para um prato de espetinhos de cordeiro fumegantes e estende a mão para a deliciosa culinária, mas o chefe bate em sua mão com sua espátula, gritando com ela que a carne não é para ela. E segura sua mão e pergunta por que ele a afastou com uma expressão séria. O demônio diz a eles que a carne é exclusivamente disponível para nobres demônios. Ele então zomba deles sobre como podem pensar em comer sua carne só porque são humanos. Dawn pergunta furiosamente ao chefe sobre a lei que proíbe os humanos de comer carne. Ele soca o demônio diretamente no rosto, fazendo um fino filete de sangue escorrer de sua boca. Ele manda o demônio e sua barraca voarem a vários metros no ar. O demônio bate contra o toco de uma árvore e segura a bochecha surpreso. Dawn se aproxima dele enquanto uma aura ameaçadora envolve seu corpo e sua fúria se visualiza no brilho vermelho em seus olhos. Ele diz a ele que não se importa com suas regras estúpidas, mas não pode tolerar sua audácia de bater em sua mulher. Ele soca o punho na mão. O chefe fica no chão enquanto sua bochecha incha até o tamanho de uma toranja. Todos os espectadores dão um passo para trás enquanto olham para Dawn com pânico em seus rostos. Eles gritam com ele, alguns perguntando como ele pode fazer isso e por que está batendo nele por não vender carne. Outro diz que o que ele está fazendo é para o próprio bem deles, já que como os humanos podem comer carne. Seus companheiros humanos continuam a gritar insultos e gírias para ele, acusando-o de expor a natureza humana como repugnante. Eles decidem torná-los infames. Tanto Dawn quanto William ficam lado a lado enquanto olham para a multidão de humanos raivosos ao seu redor e os encaram com olhos vermelhos brilhantes. William rende os dentes enquanto a veia em seu rosto começa a inchar devido à intensa raiva que ela está sentindo. Ela grita para a multidão chamando-os de escória e perguntando como podem ter tanta audácia. Dawn tenta acalmá-la dizendo para ela relaxar, pois não estão aqui para arrumar confusão. Pergunta como ele pode dizer tal coisa e se eles não estão na mesma situação, já que sua dignidade está sendo atacada. Dawn olha para a multidão de homens e mulheres com olhos frios e cheios de ódio enquanto o vapor azul sai de suas pupilas de safira. Ele diz a ela que não há necessidade, pois a multidão é apenas sujeira que precisa ser limpa. Um demônio alto com cabelos roxos curtos vestindo um terno roxo abre caminho pela multidão, um único chifre cinza se projeta de sua testa. Todas as pessoas se afastam para a figura autoritária. Um homem de estatura baixa com a cabeça careca e um bigode anda na frente dela, dizendo às pessoas para darem passagem para ele. Um homem exclama que ele é o prefeito. O demônio autoritário diz aos humanos para darem passagem e se afastarem. Ela então chega à frente da multidão e se curva diante de Ian, cumprimentando-a e pedindo desculpas por sua aparição tardia. A demonista da lua cheia diz a ela para se animar, pois ela está aqui apenas para se divertir, então não há necessidade de implorar por perdão. Ela agradece por mostrar consideração. Ela então olha para a multidão de humanos com olhos frios e calculistas e pergunta o que ela planeja fazer com essas pessoas irracionais e como devem lidar com elas. Uma onda de pânico se espalha pela multidão, que transpira profusamente, e o prefeito tenta protegê-los, dizendo aos demônios que é sua culpa por não conseguir gerenciar a cidade adequadamente, e pede para ser perdoado. Ele transpira nervosamente enquanto tenta agradar aos demônios, dizendo que lidará com a multidão mais tarde e que está ficando tarde, então eles deveriam descansar em sua humilde morada. William e Dawn se olham. Silenciosamente, William diz ao prefeito para mostrar-lhes o caminho. O prefeito concorda felizmente. Um homem da multidão pergunta ao seu companheiro se é realmente Lord William que ela tem desrespeitado. Outro homem responde que é uma sorte para eles que o senhor prefeito está aqui para se desculpar. Todos se perguntam se terão conhecimento dos demônios. O céu brilha com um brilho rústico do moribundo sol. O prefeito se ajoelha diante dos demônios enquanto coloca sua bengala e chapéu azul ao lado dele. Ele se desculpa pela grosseria que a multidão mostrou ao senhor William e o crime de cumprimentá-la tão tarde é digno de morte. A demonista cruza os braços e diz a ele para se levantar, pois ela está aqui apenas para se divertir, não para envolver tantas pessoas. O prefeito agradece profusamente por sua gentileza. Dawn fica em frente a um retrato de si mesmo em sua armadura característica vermelha e dourada. Ele observa a pintura enquanto pensa profundamente sobre o passado. Uma voz chama Dawn, dizendo-lhe que as regras afirmam que os humanos não podem desfrutar de nada muito requintado. O prefeito diz a eles que ele apenas tem um pouco de chá grosseiro e implora para que eles não fiquem muito chateados. Dawn vira-se para o prefeito e pergunta sobre esta pintura. Ele responde que esta é a pintura de seu antigo herói que foi uma vez imperador da cidade. Esta pintura pertence ao seu falecido bisavô. O prefeito fecha seus olhos enquanto olha para sua xícara de chá com uma expressão triste em seu rosto. Ele diz a eles que em sua juventude ele costumava deitar nos braços de seu avô e ouvir histórias sobre aquela época e esses eram os dias
dias promissores. O intimidado demônio pergunta a ele se viver sob seu domínio é muito insatisfatório. Em um frenesi, o prefeito tenta refutar essas afirmações, dizendo-lhe que não há duplo sentido. O demônio então pergunta o que ele realmente quer dizer. O prefeito diz a ela que é apenas um sentimento nostálgico. Dawn fecha os olhos e se perde em seus pensamentos. Ele silenciosamente diz que aqueles eram realmente tempos promissores, mesmo antes da tecnologia estar em lugar. A humanidade sempre prosperará como um e como a humanidade defenderá sua pátria bem como sua honra. Ele lembra-se de ver a antiga glória da cidade do amanhecer com um grande castelo brilhando ao sol e uma infinidade de pessoas caminhando pelo bazar com a cabeça erguida. Ele se lembra de estar ao lado de seus camaradas em seu traje de armadura brilhante. O prefeito diz a ele que não consegue entender o que ele tem dito. Mesmo que tenham comida suficiente e calor, bem como segurança, ele sempre sente que algo está faltando na vida. O demônio de cabelos roxos o examina com raiva e diz que eles não têm ideia de quanto energia e recursos é preciso para administrar a cidade e eles ousam falar tão descaradamente. Ela fecha os olhos e diz ao seu subordinado que ela quem falhou em governar a cidade de acordo com sua ideologia. Se os humanos são dado comida suficiente em um ambiente aconchegante, eles serão felizes, mas é apenas um erro, uma miragem, pois os humanos não são como monstros de baixa taxa que só sabem matar e se multiplicar, eles têm sentimentos ricos em um coração como o deles, mas ela tem ignorado esse ponto. Dawn fecha os olhos e diz a Yun que não é culpa dela afinal, ela nunca esteve na Terra. A humanidade é caótica. A entidade em si e todos os tipos de personagens surgem devido a diferentes circunstâncias. O único problema é que essas circunstâncias deram origem a muito lixo e é hora de eles verificarem a situação da população. Ele a olha com uma fúria fria borbulhando em seus olhos e conta ao demônio de cabelos roxos seu plano. Ela olha para Yun em busca de confirmação e ele diz que ele é seu agente e que ela deve aderir aos seus comandos. Um grande balão de ar quente voa pelo céu com várias luzes saindo dele. Um grande tirolesa voa pelo céu noturno com numerosas luzes brilhantes saindo dele. Um anúncio percorre a cidade de que todos os habitantes humanos da cidade devem estar atentos para agradecê-los por seu esforço eterno. O Sr. Yun lhes está dando uma recompensa. Vários panfletos caem da aeronave, pousando na multidão desprevenida. O anúncio continua que, para aqueles que desprezam sua espécie e rejeitam sua identidade humana, desde que se reúnam na grande praça hoje, o Sr. Yun lhes concederá a bomba demoníaca. Todas as pessoas olham atentamente para os panfletos e um homem vestindo um terno de negócios caro afirma que isso é simplesmente incrível, já que, afinal desses anos, seu trabalho árduo finalmente valerá a pena, pois agora ele pode descartar seu corpo mortal e tornar-se um nobre demônio. O homem acena com as mãos enquanto a luz brilha em seu cabelo loiro curto. As pessoas ao seu redor o olham com confusão. Uma menina pergunta se ele está realmente disposto a renunciar à sua humanidade. Outra comenta como é errado renunciar à sua identidade humana demoníaca. O homem ajusta seus óculos e diz que esses são sentimentos tolos, pois não há nada de grandioso em sua forma mortal. Ele olha para seus companheiros humanos com desprezo e diz que nunca foi capaz de progredir em sua carreira como um elite humano e as classes mais baixas como eles nunca entenderão como é sentir-se, mas depois de se tornar um demônio, ele será uma figura importante, deixando a irrelevância como eles para trás para obter uma exploração bem merecida. As pessoas o olham com nojo evidente em seus olhos. Uma delas pergunta se ele não está tomando sua medicação. E um pergunta Vun que no mundo tem sua atenção total, pois de acordo com suas crenças, ele é parte da facção da deusa. Então por que está transformando humanos em demônios do nada? Dawn está ao lado dela, usando uma capa e uma túnica pretas com uma máscara demoníaca de porcelana cobrindo seu rosto. Este é o kit de disfarce de demônio que pode fazer o usuário do corpo semelhante a um demônio. Ele diz a ela que ela entenderá em breve e que não deve levar para o lado pessoal, pois faz parte do ato arrogante. E um diz a ele que ele é péssimo e pergunta por que ele está sendo tão vago com ela. O demônio de cabelos roxos se aproxima de Yun e pergunta se as coisas estão correndo sem problemas. Ela ajusta seus óculos enquanto a luz do luar reflete em seus cabelos lilazes. Ela diz a ela que seu plano está correndo sem problemas e tudo está indo de acordo com suas instruções. Então ela pode liberar seu poder a qualquer momento. Dawn e Yun estão sobre a varanda enquanto olham para uma infinidade de pessoas com algumas figuras caricatas entre eles. Dawn comenta que não há falta de lixo por aqui e Yun responde que se as deusas lhe derem problemas, cabe a ele salvá-la. Dawn acena com as mãos e se dirige à multidão chamando-os de fanáticos. Então agradece por virem até aqui e se apresenta como um agente do demônio da lua cheia e, em nome dela, ele concederá ao diabo a todos eles. Yun e os demônios de cabelos roxos ficam ao lado de Dawn enquanto observam a multidão impassivelmente. Por sua vez, a multidão olha para os demônios com admiração e reverência, enquanto as palavras de Dawn cativam suas mentes. Ele continua dizendo que precisam de mais demônios excepcionais para expandir ainda mais seu território, então devem aceitar esse favor com gratidão de dentro para fora e se alegrar. Em seguida, os chama de um bando de insetos miseráveis. A multidão aplaude entusiasticamente, chamando pelo nome do Sr. Yan. Os três élites ficam sobre os degraus vermelhos enquanto dois braseiros queimam de ambos os lados. Yun fica lá com uma expressão vazia, pensando como Vun tem uma boca enganadora e diabólica. Um brilho sinistro cobre seu rosto enquanto ele diz à multidão que fará como desejam. Em seguida, ele ativa sua habilidade de demonização, que pode transformar todas as criaturas em uma fúria em demônios. No entanto, os demônios nascidos dessa maneira serão muito mais fracos,
com sangue impuro. Um círculo mágico gigantesco envolve o palácio com uma luz roxa, enquanto envolve a multidão em uma aura rocheada. Os humanos começam a se transformar em demônios, crescendo chifres, asas e outros apêndices adicionais. Alguns deles se transformam em híbridos animalísticos. As pessoas acham isso incrível. Alguns deles clamam em frenesi que querem causar um banho de sangue. Os humanos regulares, escolhendo não se tornar demônios, olham para o acontecimento com medo em seus olhos, assim como um brilho de determinação e força de vontade. Um deles amaldiçoa seus colegas humanos por abandonarem sua humanidade para se tornarem demônios. Outro os chama de multidão sem vergonha, pois preferiria morrer a se tornar tal abominação. Um homem em uma armadura dourada brilhante diz aos seus companheiros que suas almas caíram, transformando-os em demônios, mas eles não são como eles. Eles seguram uma grande bandeira vermelha com um escudo e duas espadas brilhando no tecido vermelho, com um brilho dourado. Fios de eletricidade arroxeada crepitam ao redor da multidão de homens que se dizem erguer a bandeira e se distinguir desses traidores humanos, pois o fogo da alma humana nunca se extinguirá. Os humanos demonizados riem de seus semelhantes humanos, provocando-os por segurarem uma bandeira milenar e chamando-os de fracos. O demônio de cabelos roxos ajusta seus óculos e olha para os demônios recém-transformados com desprezo, chamando-os de lixo e dizendo que são piores que o lixo, e eles se preparam para a batalha assim. Um senhor demônio se aproxima do senhor por trás, dizendo-lhe para não se preocupar, pois o lixo como este também tem seus usos. É o demônio de cabelos cor-de-rosa quem diz que essas abominações podem servir de alimento para seus filhos, já que parecem deliciosas. Um demônio musculoso com a cabeça de um lobo diz que essa sujeira pode formar esquadrões suicidas e não fará uma má escolha para usar contra os inimigos. Os demônios impuros olham para os nobres chocados, perguntando como pode haver esquadrões suicidas. Eles começam a fugir do palácio em frenesi, gritando histéricos sobre como podem morrer e que isso não é o que acenaram. Mais numerosos tentáculos roxos brilhantes envolvem cada um dos demônios de baixo escalão, dizendo-lhes para não serem impacientes, pois podem ser leitos de semente para nutrir suas bestas mágicas. Um demônio vestindo uma longa túnica preta e uma máscara branca flutua no meio do palácio, enquanto tentáculos sombrios emergem de seu corpo segurando os humanos demonizados que clamam por ajuda e alívio. O demônio os chama de materiais maravilhosos. Dawn diz a Yuun que seus subordinados são bastante incríveis por terem interesse nessas batalhas. Yuun diz a ele que estão roubando esses materiais desperdiçados. Por outro lado, Dawn diz a ela que devem deixar as balas voarem por um tempo, e espera que as pessoas da cidade da Aurora possam viver livremente com alegria, com fé e orgulho. Ela tem que ter paciência com eles, afinal, 1000 anos de lavagem cerebral não podem ser desfeitos da noite para o dia. Ele então pergunta a Yuun se ela está chateada, chamando-a de esposa Sama. Yuun responde que, depois de prometer devolver a cidade da Aurora, está tudo nas mãos dele, e ela não sente nada por essas pessoas. Dawn chama Yuun de incrível, enquanto diz a ela que precisa incomodá-la com algo. Ela pergunta despreocupadamente se ele quer dizer toda aquela coisa de matriarca demonista. Ela diz a ele que entende e que já está cansada daquele sujeito. Enquanto isso, no território de Fien, um grande castelo japonês paira sobre a cidade, com uma escadaria conectando o alto palácio às ruas baixas. Inúmeras mulheres bonitas andam confiantemente, enquanto os homens as seguem com grilhões em suas mãos e pescoços. Um par de jovens dança em vestidos roxos requintados enquanto a matriarca demonista repousa em seu trono dourado, bebendo vinho caro de um cálice. Um servo masculino está segurando outro homem, usando uma grande folha para abaná-la. Um assistente se dirige a Lord Fone, dizendo a ela que a demonista da lua cheia está contatando-a, dizendo que tem algo para discutir. A demonista pergunta se é a demonista da tábua e que deve ser algo sobre o mensageiro. O servo despeja vinho tinto cintilante em um cálice, enquanto a demonista lhes diz que o resultado depende dela subjugar aquele homem apenas porque ele é um homem. Não significa que ela não pode lidar com ele, ele é apenas imortal. A matriarca demonista acaricia seu servo Van, fazendo corar excessivamente dizer que o Sr. Fon é incomparável e não pode ser resistido por um homem. Ela diz que isso está bem dito e, como recompensa, ele pode lamber seus sapatos imaculados. Ela estende seu sapato bordô enquanto o servo diz que é uma honra. Então começa a lamber o sapato enquanto a matriarca demonista olha com desgosto. O outro servo chama com ciúmes pela boa fortuna do servo. O Sr. PH então chuta o servo no rosto enquanto diz para ele calar a boca e não falar fora de hora. Ela então o repreende e manda-o sair de sua vista, pois ele não passa de um cão. Mesmo diante de tal humilhação, o servo chama que está no céu. A demonista abre seu leque de mão e diz a seus subordinados que já teve o bastante desses homens e é hora de trocar por um novo brinquedo. Ela cora excessivamente enquanto se pergunta se o mensageiro da Mãe Deus se tornará seu novo brinquedo. Seus longos cabelos rosados fluem com o vento enquanto a luz suave reflete em seus seios generosos. O Sr. Fong rompe por uma porta de madeira enquanto dois assistentes ficam ao seu lado. Ela diz a eles que há muitas coisas importantes a discutir com a demonista da lua cheia, então eles devem recuar. Ambos inclinam a cabeça em conformidade e uma luz roxa brilhante rompe de um grande espelho diante do Sr. Fong. Ela diz que,
De acordo com sua investigação, Yun teve muito contato com o mensageiro da Mãe Deus ao longo do tempo e agora ela precisa pressionar a demonista do lavatório por informações sobre o mensageiro. As luzes roxas brilhantes continuam a girar dentro do espelho até que Dawn aparece do outro lado usando sua máscara demoníaca de porcelana e vestes negras. Ele saúda a senhora demonista da matriarquia. A bela mulher olha para Dawn confusa, perguntando quem ele é. A luz roxa se intensifica enquanto ele diz que é o senhor mensageiro da Mãe Deusa e está aqui para selecionar o próximo deus maligno. Ele então diz a ela que há um pequeno teste que ela precisa passar e ouviu falar de sua graça incomparável e elegância. Então, para provar que seu charme merece sua reputação, ela deve aceitar seu teste. O Sr. PH olha para o espelho perplexo enquanto uma única gota de suor rola por sua bochecha angular. A demonista abre seu leque e olha para o espelho encantadoramente enquanto diz que ele tem uma maneira com as palavras e ela aceita seu teste, porque quando se trata de forças ou beleza, nenhuma outra demonista pode competir com ela. Ela coloca a mão no quadril enquanto aperta os ombros para acentuar seus seios grandes e generosos. Ela diz a ele que se ele se casar com ela, ele nunca sentirá tédio e sempre sentirá verdadeiro amor. Dawn estende a mão e diz para ela não ficar tão animada, pois seu teste não é desse tipo. Ele pergunta se devem começar discutindo o índice de felicidade de seu território, o que surpreende a demonista, que pergunta o que é esse jogo. Dawn pergunta sobre o nível de infraestrutura metropolitana dela e o PIB per capita, bem como as taxas de desemprego. O Sr. Fong gagueja enquanto luta para responder às suas perguntas. A demonista da lua cheia morde as unhas em frustração, percebendo como o tolo de uma demonista nos dias de Van é uma oportunidade de ouro porque Van impede de entrar em contato com outras demonistas, mas parece que ele terá que contatar as outras em segredo e é afortunado que ela tenha uma única pedra de comunicação. Ela segura uma pedra azul cintilante em sua mão enquanto decide informar todas as outras demonistas e dizer-lhes para despertar a Mãe Deusa para se livrarem do contrato que aprende. Dessa forma, ela pode recuperar sua liberdade e fazer de Van seu escravo de uma vez por todas. Ela cora ligeiramente enquanto, começando a ativar o cristal, mas para sua surpresa, o cristal não está mais em sua mão. Ela solta um suspiro enquanto pergunta onde está a pedra de comunicação. Ela olha por cima do ombro e vê Dawn segurando-a em sua mão, perguntando se ela está procurando por isso. Ele diz a ela que sabe o que ela está planejando e graças a Deus cortou a comunicação justo antes dela entrar em contato com os outros demônios, caso contrário seu plano estaria acabado. Um homem holográfico grande e musculoso aparece atrás de Dawn, pronto para atacar a qualquer momento. Yuan sua nervosamente enquanto diz a ele para esquecer, pois ela ficará suspeita se a comunicação for cortada por muito tempo. Dawn grita com Yuan e diz que confiscará seus jogos e console mais tarde. Yuan concorda silenciosamente. Enquanto isso, do lado de Fonyanu, um símbolo de erro brilha dentro do símbolo do espelho, simbolizando má conectividade. A luz da lua filtra pela janela, fazendo seu longo cabelo rosa brilhar intensamente e de maneira cativante. Ela pergunta por que o sinal está tão ruim e isso é bastante estranho, pois o homem parece ser comum. No entanto, um homem comum está resistindo ao seu charme. Ela não pode aceitar isso. Ela olha para cima surpresa quando a imagem de Dawn reaparece no espelho. Ele se desculpa pelo atraso, pois o sinal está fraco, mas eles devem prosseguir para a última pergunta. Ele pergunta se ela tem as respostas para suas perguntas. Lord Fon fecha os olhos e diz que precisará de mais tempo para preparar uma resposta. Ele diz que entende que ela não deve perder mais tempo, pois a deusa da criação tem mostrado sinais de despertar, então ele precisa escolher a Mãe Deusa o mais rápido possível. Ela surpreende o demonista quando Dawn continua dizendo que o tempo não espera por ninguém. A imagem holográfica da matriarca demoníaca aparece diante de Dawn e ela diz a ele que começará imediatamente. Yuan xinga baixinho que a demonista matriarca é uma tola por cair nos truques de Dawn. A demonista matriarca sorri agradavelmente e informa Dawn que tem uma proposta e que o mensageiro do Senhor deve ir até seu território por alguns dias. Ela pode oferecer um grande banquete para recebê-lo e oferecer uma resposta satisfatória até então. Dawn fica em silêncio por um tempo antes de responder que fará isso, enquanto diz a ela que espera o dia em que possam se encontrar oficialmente, antes de cortar a transmissão e deixar a demonista matriarca confusa, se perguntando como um simples homem pode mostrar tamanha arrogância em seu rosto. Ela lambe os lábios de maneira sedutora enquanto cora furiosamente, decidindo que homens assim valem a pena conquistar, mas ela não sabe se aquele homem é um verdadeiro cavaleiro ou um pudico. Ela bate seu leque contra a mão e ri, dizendo que não há escapatória de seu controle. Momentos depois, na cabana do amor, sua voz histérica enquanto súplica para não fazer isso. Inúmeras mãos pairam sobre Yu, que está restrita a uma mesa metálica, enquanto as mãos a fazem cócegas excessivamente por todo o corpo. Ela grita que está errada e nunca mais ousará fazer uma coisa dessas novamente, então ele deveria parar com a tortura das cócegas.